A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estaremos meditando em mais uma palavra, do Evangelho de Jesus, falando hoje sobre a verdadeira doutrina. Antes, porém, vamos orar ao Senhor, para que Ele venha nos orientar. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais esse dia, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos juntamente com os nossos irmãos, meditando, meu Deus, na Tua palavra. Pai Santo, Pai querido, toma, Pai, a minha vida em Tuas mãos, para que tudo quanto eu aqui falar, Pai, tudo provenha de Ti, que eu seja dirigida nesse momento pelo Teu Santo Espírito, Pai. Fala, meu Deus, a cada um de nós, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Toma, meu Deus, a direção desta ministração da palavra, Pai, e que eu esteja debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, fazendo, Pai Santo, o Teu querer, a Tua vontade. Assim eu peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje, então, nós, como falamos, vamos estar falando da doutrina verdadeira, nós sabemos que hoje, existem várias doutrinas, cada igreja tem a sua doutrina, mas a pergunta que nós sempre fazemos, é saber qual é a verdadeira doutrina, qual doutrina nós devemos seguir, porque só há uma verdadeira, Então, é sobre isto que hoje nós estaremos meditando, Então, nós vamos ler aqui no capítulo 7, do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 a 18, Vamos iniciar, então, por esses versículos, E aqui eu vou estar lendo, então, a partir do capítulo 16, 7 e 16. Aqui diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça, Então, Jesus está dizendo aqui, olha, a doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou, Jesus sempre falou as palavras do Pai, Por quê? Porque a palavra do Pai, ela é a verdade, Quando a gente vê aqui no capítulo 17, versículo 17, aqui é o momento em que Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, foi quando ele disse aqui no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Então, a verdade é a palavra do Pai, e a palavra do Pai só veio a nós através de Jesus, Então, nós vamos estar justamente verificando esta parte, Mas vamos ler a partir do capítulo 12, versículo 44, porque aqui as palavras que Jesus disse aqui foi no final da festa dos judeus lá em Jerusalém, e nesse último dia da festa, Jesus então se colocou de pé, e clamou, e aqui diz assim, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim,
mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então aqui Jesus está dizendo que aquele que crê nele, né, está crendo também no Pai, né, que o enviou, né? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou, né? Jesus, ele é a revelação do Pai, né? Nós conhecemos o Pai através de Jesus, né? Então, Jesus é quem nos revelou o Pai. Aqui diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? Então, Jesus, ele é a luz do mundo, né? Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, é importante que a gente esteja nesta luz, né? Porque somente aí é que nós chegaremos ao Pai, né? Então, é importante isto. Aqui diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então Jesus não veio para julgar, nós também não julgamos, né? Então o nosso objetivo é sempre de levar salvação às pessoas, né? Não importa a denominação que ele segue, né? A religião, a salvação é para todos, né? Quando a gente vê lá no capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então a salvação é para todos, né? Então nós não devemos julgar, né? Mas sim levar salvação às pessoas, né? E nós fazemos isto quando temos em nós o mesmo Espírito de Cristo, né? Porque esta vontade de levar salvação vem do Espírito, né? Então, aqui continuando, e aqui ele diz assim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então a pessoa recusou a palavra, né? Mas aqui Jesus está dizendo que lá no último dia, no dia do julgamento final, né? É esta palavra que vai julgá-lo, né? E Deus vai fazer com que ele se lembre, né? Olha, você recusou a palavra, né? Então, aqui diz que esta palavra o há de julgar no último dia, né? Então, aqui no 49 diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, Jesus sempre falou a palavra do Pai, né? Que o enviou, né? Ele diz assim, porque não tenho falado de mim mesmo, né? Jesus não falou dele mesmo, mas o que ele falou foi tudo o que ele ouviu do Pai, né? Por isso, a doutrina que Jesus trouxe a nós é a doutrina verdadeira. Por quê? Porque é a doutrina do Pai, né? Então, aqui diz assim, e sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Aqui Jesus reforçando, né? Que o mandamento do Pai é a vida eterna, né? É o que nós acabamos de ver lá no capítulo 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira, e com o objetivo justamente de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, vida eterna foi para nos dar a vida eterna, né? Que o Pai enviou seu próprio Filho, né? Para que ele pagasse o preço que nós não poderíamos pagar, né? Então, pelo sacrifício de Jesus,
é que nós somos salvos, né? Somos justificados naquele sacrifício que ele fez, né? Porque ele pagou, né? Pelos nossos pecados, né? Por isso somos justificados. E aqui, então, Jesus disse, olha, tudo que eu falo como o Pai me tem dito, né? As palavras do Pai. Aqui no 14:10, é quando Jesus então diz assim, olha, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Falando aqui a Filipe, né? Porque Filipe havia indagado a Jesus, né? Mostra-nos o Pai o que nos basta, né? Então Jesus, respondendo a Filipe, disse assim, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, e aqui diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, né? Então Jesus está dizendo, olha, quem faz as obras é o Espírito do Pai que habita em mim, né? Então, as obras são feitas pelo Espírito, né? Assim também nós, né? Quando nós recebemos de Jesus o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, né? É este Espírito que vai realizar as obras, né? Que obras? Obras de salvação, né? Mas esse desejo de salvação vem do Espírito que habita em nós, né? Por isso é importante, então, nós termos o Espírito Santo, né? E aqui, continuando no 14, 16, 17, né? E que nós já vimos, a 14, 10, né? Vamos ver até o 15 aqui, que diz aqui o seguinte, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, né? Então, as obras quem faz é Ele, né? Através de nós, quando nós temos o seu Espírito, né? Porque a obra é feita pelo Espírito, né? Ter o Espírito é que Jesus em nós, né? É Ele que realiza as obras, né? Ele disse assim, olha, maiores do que essa, porque eu vou para o Pai, né? Jesus foi para o Pai, mas deixou em nós o seu Espírito, né? Então Jesus estará intercedendo por nós junto ao Pai, né? E pelo Espírito realizamos as obras, né? E aqui diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então, tudo que pedirmos, né, ao Pai, Jesus é quem fará, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então, é importante saber isto. Aqui diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, né? Pedimos tudo em nome de Jesus, né? Quando nós pedimos em nome de Jesus, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, né? Então é importante, né? Aquele que ama é aquele que guarda os seus mandamentos, né? Quando a gente vê lá no 14:21, né? 14:21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei,
e me manifestarei a ele, né? É ele que se revela a nós, né? Quando nós guardamos os seus mandamentos, né? E aqui no 14:16, aqui já fala do Espírito, né? Do Espírito Santo, né? Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Consolador, né? Ele fica em nós para sempre, né? Não vai nos abandonar, né? E o objetivo do Espírito Santo em nós é que a gente realize, né, as mesmas obras, né, do Pai, né? Assim como Jesus realizava as obras do Pai, né? Então é importante isto, né? E nós vamos ver a importância de termos o Espírito Santo para que haja unidade, né? Nós vamos a unidade. Nós vamos entrar aqui no capítulo 17, né? E verificar isto. Mas vamos continuar aqui no 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? O mundo não conhece, mas nós conhecemos. Por quê? Porque ele habita em nós, né? E estará em nós, né? Então, é importante isto daí. E lá no 26, diz assim: mas aquele Consolador, né? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Então, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, né? E o Espírito Santo também nos mostra o que há de vir, né? Então, a gente, por isso nós descansamos, né? Porque é Ele que nos ensina tudo quanto nós queremos saber, né? Perguntamos ao Pai, né? E Ele, através do Espírito, né? Nos responde, né? Pedimos tudo em nome de Jesus, né? E Deus sempre nos responde, né? Deus não deixa nenhuma pergunta, né, sem responder. Às vezes a gente é que não percebe, né, a resposta de Deus, porque muitas vezes podemos estar distraídos, podemos estar, né, com as coisas deste mundo e a gente está meio desligado, mas nós temos que estar sempre ligado, né? Porque Deus fala de várias maneiras, né? Deus fala em sonhos, em visões, usa pessoas, usa o pastor da igreja, né? Usa nosso irmão. Então Deus usa a quem Ele quer, né? Mas nós temos que estar percebendo quando é que Deus está falando conosco, né? Nós, se estivermos ligados, nós sabemos, né? Então, aqui no 14:23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Eu tenho repetido várias vezes esse versículo pela importância desse versículo, né? Porque aqui diz assim: olha, se alguém me ama, quem é que ama Jesus? Aquele que ama Jesus é aquele que guarda a sua palavra, né? Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, é viver a sua palavra, né? Então, é importante isto, porque não adianta a gente dizer: não, eu amo a Jesus, mas é necessário saber se nós estamos guardando a sua palavra, né? E aqui há uma promessa para todo aquele que guarda a sua palavra. Ele diz assim: e viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa, né, que ele
deixou para todo aquele que guarda a sua palavra. E ele, né, aqui diz, meu Pai o amará, e viremos, né, e viremos, Jesus e o Pai, está dizendo, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então é importante isto, né? Que tanto o Pai quanto o Filho esteja em nós, né? Pelo Espírito Santo, né? É importante porque nós vamos ver aqui sobre a unidade, né? Jesus já orou pela unidade da igreja, né? Nós fazemos parte desta unidade, né? Nós somos escolhidos, né? Ele já nos escolheu do mundo, né? Já nos tirou do mundo, né? Para que a gente faça parte desta unidade, né? Deixe as coisas terrenas, né? Quando a gente pega no capítulo 15, 19, né? É o que diz aqui, olha. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, ele já nos escolheu, né? Ele já nos separou do mundo, né? Para sermos dele, né? Então, é importante isto, né? Para que a gente faça parte desta unidade, né? Unidade tanto com o Pai como com o Filho. É o que nós vamos ver aqui no capítulo, a partir do capítulo 17, né? Capítulo 17, né? No versículo 20 a 23, né? Esse capítulo 17 é quando o Pai orava ao Pai, né? Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas a partir do capítulo 20, né? Do versículo 20, ele passa então a orar também por nós, né? E aqui diz assim, olha, eu não rogo somente por estes, né? Aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? A palavra do Pai, né? Quer dizer, pela palavra do Pai, crendo na palavra do Pai, né? Que Jesus está dizendo assim, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, hão de crer em Jesus, que é o enviado do Pai, né? Então, é importante isto, né? Que Jesus, como enviado do Pai, ele só falou as palavras do Pai, né? E Jesus tinha nele o Espírito do Pai, né? Por que isso é importante, né? Porque Jesus também, aqui no capítulo 17 mesmo, no versículo 18, diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Então, da mesma forma que o Pai enviou Jesus ao mundo, né? E Jesus só falava as palavras do Pai, assim também Jesus nos enviou ao mundo, né? Para falar a mesma palavra, né? Para que, através da mesma palavra, nós tenhamos o mesmo Espírito, né? Assim, que nós completaríamos essa unidade que Jesus orou por nós, né? Mas continuando aqui nessa oração, repetindo o 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Para que a gente seja perfeito em unidade, né? Esta unidade tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Esta é a oração de Jesus por nós, né? Para que a gente faça parte desta unidade, né? Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um. E Jesus, nesta oração, está nos chamando para fazer parte desta unidade, né? Então, é importante, é isso, que a gente caminhe nesta direção, porque esta é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Mas para isso é necessário o quê? É necessário que a gente siga a mesma palavra, né? A palavra do Pai que Jesus trouxe a nós, né? Esta é a verdadeira doutrina, né? A doutrina do Pai, porque não há outra doutrina superior à doutrina do Pai, né? E por isso a importância das palavras de Jesus, porque o Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra, né? E é nesta palavra que nós devemos permanecer, né? Até para ser discípulo do Senhor, porque lá no capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é importante isso, né? Para ser verdadeiramente discípulo do Senhor, é necessário permanecer na sua palavra, né? Por quê? Porque é a verdade, né? Aquele que conhece a verdade permanece na verdade, né? Porque não faz sentido, uma vez conhecendo a verdade, sair da verdade, né? Para ir para onde, né? Aquele que sai da verdade acaba caindo na mentira, né? Então é importante que a gente permaneça na verdade, né? Verdade, então, que é a palavra do Pai, que veio a nós através de Jesus, né? Então é nessa verdade que nós temos que permanecer. E aqui é uma promessa, né? Para todos aqueles que permanecem na sua palavra, né? Que verdadeiramente são seus discípulos. Aqui diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? Nós conhecemos a Jesus através da sua palavra, né? E também conhecemos o Pai através de Jesus, né? E quem nos liberta, né? É a verdade que habita em nós, né? Quando nós temos em nós o Espírito Santo da verdade, né? Ele trabalha na nossa vida, né? Para nos libertar de toda mentira, né? Então, Deus é que vai nos aperfeiçoando, né? A palavra diz que todos serão ensinados por Deus, né? Através do seu Espírito. Então é importante ter o seu Espírito, né? É Ele que nos ensina todas as coisas, né? Então é importante que a gente fique sempre na sua palavra, permaneça, porque quando nós permanecemos na sua palavra, nós recebemos dele o seu Espírito, e pelo seu Espírito realizamos as mesmas obras, né? Que obras? Obras de salvação, né? Então é importante isto, né? Que a gente leve esta verdade para as pessoas que não conhecem, né? Jesus lá no capítulo 18, versículo 37, na parte B, disse assim: olha, eu para isso nasci e para isso vim a esse mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? E quem ouve a voz do Senhor? As suas ovelhas, né? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Então, ovelhas verdadeiras do Senhor são aquelas que dão ouvido à sua palavra, né?
aquelas que permanecem na sua palavra, são aquelas que seguem a Jesus, né? Então é importante isto. Mesmo porque, para se chegar ao Pai, né, não há outro caminho, né? Jesus mesmo disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Não há outro caminho, né? Não há outra verdade. Vida é aquela que o Pai tem preparado para nós, né? Vida eterna, né? Na sua presença, né? Como filho de Deus, né? Herdeiro de tudo quanto é do Pai, né? Este é o grande desejo do Pai, né? Que a gente esteja com Ele, né? E aqui no capítulo 10, 16, né? Só para finalizar. Capítulo 10, 16, aqui Jesus falando, né? Aqui nesse capítulo em que Jesus é o bom pastor, né? Então aqui Jesus diz assim, olha, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, né? Então Jesus está dizendo, olha, haverá um só rebanho, né? E um só pastor, pastor aqui com letra maiúscula, né? Quem é o pastor? É Jesus, né? Ele é o nosso verdadeiro pastor, né? Mas o rebanho, um só, né? Então é importante que a gente faça parte deste rebanho, né? O rebanho do Pai, né? Então, e seguindo a sua palavra, né? Então é importante isso, porque assim nós faremos parte da unidade, né? Que Jesus tanto orou por nós, né? Então é importante que a gente permaneça, então, na sua palavra, né? Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Agradecer ao Senhor, né? Por mais esse momento, pelas suas palavras, né? Por sua direção, né? E saber o que é que o Pai, né? Deseja de nós, né? O Pai, ele quer ter os seus filhos junto a Ele, né? E nós caminhamos nessa direção, por quê? Porque nós queremos também estar junto ao Pai, né? Vamos agradecer. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento em que estivemos meditando, Pai, na Tua Palavra. Que a Tua Palavra, meu Deus, adentre a cada coração, Pai. Que nós possamos guardar a Tua Palavra e que a Tua Palavra venha se realizar em nós, Pai. Porque conforme está escrito, Pai, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pai Santo, Pai querido, venha, meu Deus, fazer morada em cada coração, Pai, que está ouvindo da Tua Palavra, que crê na Tua Palavra, Pai, e que guarda a Tua Palavra. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, né? Na próxima semana estaremos juntos novamente. Amém?